Muito boa tarde. Bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje estaremos à conversa com Doris Santos, diretora do Museu Nacional do Traje. Situado em Lisboa, este museu foi inaugurado em 1977 e está instalado na Quinta do Monteiro Mor, resultando de um projeto consolidado com a realização da exposição O Traje Civil em Portugal, da responsabilidade da professora doutora Natália Correia Guedes, que veio a ser a sua primeira diretora. Formado a partir de doações de particulares, contou também com a incorporação de peças de traje e acessórios existentes noutros museus nacionais. Vamos, na próxima hora, conhecer este belo museu cheio de cores, histórias e rodeado de magnífico espaço verde lumiar. Relembramos que, mensalmente, convidamos os ouvintes a conhecerem os segredos dos bastidores dos museus e, sobretudo, as pessoas que neles trabalham. O meu nome é Gonçalo Cardoso e já sabe, num dos sábados de cada mês, a partir das 18 e depois, na segunda-feira seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13. Até já. Olá Doris, muito boa tarde, bem-vinda a este programa e à ABC Portugal, em Orem, e obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigada, bom dia a todos pelo convite. Sim, senhor. Então fez bem a viagem até Orem? Sim, faz bem agora por esta nova IC, não é? Sempre a subir. E para lá será sempre a descer. Será sempre a descer. Antes de começarmos a falar propriamente do Museu Nacional, e aliás, é a primeira vez que temos aqui neste programa um Museu Nacional. É um privilégio duplo, então. Para nós também. Antes de falarmos do museu, gostamos sempre de conhecer o percurso profissional dos nossos convidados. Fala-nos um pouco de ti. Sabemos já que és do Bom Barral. Nascida e criada? Sim, nascida e criada, ou melhor, nascida nas Caldas da Rainha, mas registada no Bom Barral. Portanto, sou bom barralense, uma costela caldense, um pouco, até em termos profissionais, mas sou nitidamente do Bom Barral. Sempre fiz lá a minha escolaridade até ao 12º e praticamente vivo no Bom Barral, embora com alguns percursos por fora. Claro. Temporários. Sim. Como é que foi a tua infância, a ligação ao património? Visitavas museus nessa fase? Sim, desde que me conheço, ou melhor, desde que tenho consciência de mim, que sempre fui uma apaixonada pelas questões do património, da história, da arte e da arqueologia. Tive sempre uma grande dualidade. Por um lado, queria ser pintora, como dizia na altura, e já tinha até uma pasta criada, a dizer o gabinete e ateliê de Doris Santos, mas depois também tinha uma paixão muito grande pela arqueologia e lia muitos livros juvenis, infantis sobre essa temática e via mesmo já os programas sobre a parte grega e romana, sobretudo. E paralelamente, nas minhas viagens já com os meus pais, obrigava-os, entre aspas, a ir sempre visitar os museus. E, portanto, desde que eu tenho consciência de que gosto de museus. E lembras-te qual foi o primeiro museu que visitaste, ou um monumento? Tens alguma ideia? Não, porque, como digo, tenho noção desde muito pequena de visitar vários. Tenho noção de 2 ou 3 museus que me marcaram particularmente. Um deles era o Museu Malhoa, felizmente, depois já vou falar melhor sobre isso, mas foi o meu primeiro museu onde fui trabalhar e que era um museu que eu conhecia de ir ao Parque das Caldas da Rainha e de ter ido mesmo em visita de estudo pela escola. Depois, o Museu Nacional do Teatro,
curiosamente também ao lado do museu onde hoje trabalho. Lembro-me perfeitamente de ter ido ver e da simulação de um teatro, e disso-me de alguma forma ter fascinado. E finalmente uma estação arqueológica que é Miróbriga, que fui para aí no 7º ano, que me confirmou na altura que eu queria mesmo ir para a arqueologia, pensava eu, e que repetidamente voltei e levei depois já a minha sobrinha, a família, e recomendo a toda a gente uma visita. Muito bem. E também ligado aos escoteiros. Sim, sou escoteira desde os 7 anos, portanto, uma vida inteira, não é? E como nós dizemos, escoteiro uma vez, escoteiro para sempre. E neste caso é mesmo, portanto, é uma questão de postura de vida, mais do que um movimento a que se adere, não é? E de que se está com formação juvenil, acho que acaba por ser condicionante quem é verdadeiramente escoteiro na sua postura, no modo como encara a sua atuação no dia-a-dia, consegue enfrentar problemas, desafios, ter uma visão de serviço para com o outro, e isso influencia muito ainda o meu comportamento e a minha maneira de ser. E muito também ligado à natureza, à ecologia. E exatamente, isso também, portanto, viver ao ar livre, o viajar, o contacto com a natureza, perceber que é um privilégio que nós podemos ter e que hoje é falado tanto de uma forma que é o bem-estar, o equilíbrio mental e psicológico, mas que desde pequena que lido com essa realidade e, sinceramente, agora as ocupações profissionais deixam menos tempo para estar dedicada verdadeiramente aos escoteiros. Ainda sou escoteira, mas é mais bastidor, como eu digo, e sinto falta dessa parte de contacto com o campo, de nós estarmos, nem que seja uma tarde ou uma manhã, e perfeitamente desligamos da tecnologia do mundo atual. De qualquer forma, há determinadas áreas do escotismo que se pode utilizar na vida profissional, não é? Sim, sem dúvida. Eu costumo dizer que grande parte da minha capacidade até de resistir, de resiliência, porque este mundo dos museus é muito feito de resiliência na área da cultura, que agora também resiliência é uma palavra que se usa muito, me vem em parte desta minha formação de escotista, porque nós temos uma expressão que é dar um pontapé no do impossível, ou seja, não há impossível, há sempre tudo, podemos ver numa perspectiva de tornar o impossível impossível, e transporto isso para a minha vida diária e para a minha vida profissional, e portanto de alguma forma condiciona até algumas opções que tomei em termos de vida profissional. Muito bem, 12º no Bom Barral, então vais para o ensino superior e entraste em Coimbra, não em Arqueologia, mas para História, variante História da Arte. Um belo curso. Exatamente, porque se partilhamos o interesse, não é, pelo curso. É verdade, só que eu fui mais para cima, fui para o Puerto e tu ficaste claro, por Coimbra. Não, Coimbra é outra coisa. Não vamos por aí, não vamos por aí. Exato, mas e porquê esta mudança? Porque, como eu disse há pouco, desde sempre tinha uma dualidade. Eu, por um lado, gostava muito de artes, e aliás, ainda durante o meu percurso escolar no secundário, ainda me inscrevi em artes nas Caldas da Rainha e depois desisti, porque o peso pelo património pesou mais, e voltei para o Bom Barral, para humanidades. E andava, portanto, sempre nesta oscilação um pouco indefinida, não queria ser propriamente uma carreira ligada às artes. A arqueologia, tive várias experiências arqueológicas como jovem, 14, 15, 16 anos, em escavações arqueológicas durante o verão, e comecei a perceber que não encontrávamos propriamente aquelas cidades romanas ou os tesouros que nós víamos nos documentários. Tive conhecimento do curso de História da Arte e apercebi-me melhor do que seria. Na altura não era um assunto tão falado como é hoje, mesmo estas questões dos cursos ligados ao património eram muito raros, não é? E pensei que era de facto que tinha encontrado o curso com o qual me identificaria, possibilitaria a ligação, por um lado, com a arte, que continua a ser uma paixão que eu tenho, com a parte do património, da história. Tive também disciplinas de arqueologia à mesma, não é? E, portanto, continuo sensível a essa área, mas mais do que ser arqueóloga, comecei a perceber que queria trabalhar em museus. Desde logo, quando fui para a História da Arte, era essa a minha ideia, de um dia trabalhar num museu.
No entanto, tiraste a via educacional. Via educacional, porque também, e agora estamos outra vez com falta de professores, não é? Mas na altura havia muito poucas perspectivas profissionais para quem terminasse curso como o nosso, de História, ou de História da Arte, ou Arqueologia. Já era um campo que havia mais saídas, porque de facto havia muitos acompanhamentos arqueológicos, de obras e de estradas, mas de História da Arte nem por isso. Eu também sempre privilegiei e gostei muito da parte da comunicação e da parte da educação, ou seja, de não reservar apenas para mim o conhecimento, mas de tornar a arte e o património acessível aos outros. Surgiu, havia essa possibilidade em Coimbra, como também havia noutras universidades, de optar no terceiro ano pelo ramo de formação educacional. Para além das cadeiras normais, tinha cadeiras de pedagogia, portanto, ou seja, foi um acréscimo, e depois ainda um estágio profissional, e que no fundo correspondeu a 2 licenciaturas, tenho mesmo dois certificados de licenciatura. E essa experiência profissional primeira que tive, que no fundo foi a dar aulas na área da História, foi também fundamental, porque depois a minha entrada nos museus vai-se fazer pela área educativa. Vamos já entrar na área de museus. Na cidade onde nasceste, apesar de não estares lá registada, foste para o famoso, não é? Aquele ícone do Museu José Malhoa, em Caldas da Rainha. Exato, foi mesmo uma oportunidade. Portanto, após eu ter dado aulas em Coimbra, houve um programa que abriu para jovens, chamava-se o Mercado Cultura e Emprego, e na nossa região, naquela região, tinha lugar nomeadamente no Museu José Malhoa, e eu candidatei-me, felizmente fiquei selecionada. Tive 2 meses de formação em Lisboa, exatamente era uma formação específica na área da animação e educação em museus, que se estava a dar os primeiros passos também em Portugal, nessa área, abrir novos horizontes e perspectivas de lidar com o público, a partir dos museus, para além da simples visita guiada, que é o estereótipo que toda a gente tem, e portanto comecei por aí, e foi o Museu José Malhoa, é a minha casa-mãe, porque é onde eu entrei mesmo depois em termos profissionais na função pública, porque era um museu, era e é um museu do Ministério da Cultura. Na altura pertencer ao Instituto Na altura pertencia ao Instituto Português de Museus, depois Instituto dos Museus e da Conservação, agora a Direção Regional de Cultura, portanto tenho acompanhado um pouco a evolução administrativa e da legislação que tem havido em termos orgânicos na área da cultura, mas continua a ser um museu do Ministério da Cultura. Enquanto estavas a trabalhar nesse museu, foste para Lisboa, onde nos conhecemos, tirar o mestrado em Museologia e Património na Universidade Nova de Lisboa, e és investigadora do Instituto de História da Arte dessa mesma faculdade. Sentiste a necessidade de aprofundar os conhecimentos da museologia e do património? Sim, porque o conhecimento que eu tinha ao nível da museologia era muito escasso, porque ao nível do ensino superior, no curso de História da Arte, apenas tinha sido abordado numa cadeira, numa disciplina que era de Arqueologia Industrial, o que era extremamente interessante, que era o professor Amado Mendes e o professor Avelange Nunes, que eram introdutores destes conceitos de arqueologia industrial, e a arqueologia industrial está ligada de alguma maneira aos conceitos da nova museologia e de como é que o património também estava a ser revisto para além do conceito tradicional centrado apenas no monumento, no seu valor histórico, mas como o património industrial mais recente também pode ser valorizado. E portanto, quando comecei a trabalhar, para além dessa formação de 2 meses que tive em Lisboa, muito prática, muito técnica, e que foi excelente, mas foi sobretudo na área da educação, a minha aprendizagem era sobretudo através do dia-a-dia, da experiência profissional que me era proporcionada, e que desde logo também tive o privilégio de não me restringir à educação, mas comecei logo a trabalhar com a programação de exposições, de inventário, conservação preventiva, o que houvesse para fazer, como se diz. Mas tenho sempre aquele lado de querer aprofundar o conhecimento do ponto de vista científico, do rigor e da atualização da informação.
E havia esse mestrado, que era relativamente recente, na Nova, e no qual me inscrevi e, não obstante já ter sofrido múltiplas mudanças em termos do seu currículo e adaptações, obviamente, à realidade atual também da museologia portuguesa, foi fundamental para me introduzir de uma forma mais séria nestas áreas. E o tema da tua tese de mestrado foi? Acabou por ser sobre o próprio Museu Chamalhoa, pronto, porque era um museu que não tinha um estudo aprofundado ainda realizado à época. É um museu pioneiro em vários fatores, não só porque é um museu que foi construído de raiz no seu edifício, inaugurado em 1940, é o primeiro museu construído de raiz em Portugal para Museu de Arte e que ainda existe, portanto, como objeto arquitetónico e museológico é interessante, como nasceu de uma vontade da própria sociedade, de um projeto de desenvolvimento artístico das Calas da Rainha centrado nas artes. Não havia coleção, não havia museu, não havia nada e, portanto, há uma série de pessoas à frente das quais está uma personalidade hoje que deveria ser mais reconhecida, que era o António Montes, um visionário para a época que conseguiu de facto fundar um museu com a colaboração de outros artistas e outras personalidades, mas ele tem um papel determinante e é o primeiro diretor do museu. E portanto, com a minha orientadora, que foi a professora Raquel Henriques da Silva, considerámos que o museu precisava de uma investigação aprofundada, porque ainda havia muito para fazer na museologia portuguesa de estudo dos próprios museus. Só quando tivermos a história dos próprios museus feitos, não é? Também poderemos depois compreendê-los melhor e a história da museologia portuguesa. Muito bem. Então, ali da parte das termas, foste para o mar, porque entretanto vais para a Nazaré como Sim. diretora do Museu da Nazaré, Museu Arqueológico. Sim, portanto, era um museu relativamente perto, que abriu, tanto um lugar de candidatura para a direção e eu, entretanto, já tinha cerca de 10 anos de experiência profissional no Museu Malhoa e chegamos àquele patamar em que nos queremos aventurar para novos desafios, novas responsabilidades e lá fui eu e fiquei também no concurso, fui selecionada e foi de facto uma surpresa, uma realidade completamente diferente. Onde acabei por ficar 11 anos e que me enriqueceu muito, quer do ponto de vista humano também, obviamente, sempre, mas do ponto de vista profissional, porque ampliou a minha noção de museu. Portanto, o Museu de Malhoa é um museu de arte, um museu quer ainda possamos refletir se era um museu de arte contemporânea, um museu de arte naturalista, é um museu de arte onde eu já tentava introduzir alguns projetos de ligação com a comunidade e mais sociais, mas sempre partindo de uma realidade que era a arte, com uma coleção muito bem organizada, muito bem inventariada. Chego a Nazaré, o museu é sobretudo um museu de comunidade, é um museu de território, é um museu de identidade muito presente, onde com necessidades muito grandes, que ainda hoje são sentidas ao nível da organização do inventário, das coleções, um projeto ambicioso de construção de um edifício de raiz, e isso trouxe, portanto, um acréscimo muito significativo. E também de muito património imaterial. Não é? Exatamente, portanto, ou seja, foi aí que verdadeiramente aquilo que eu de alguma forma já começava a tentar ambicionar fazer, também estava a dar os primeiros passos nessa área na altura em Portugal, trabalhar com o património material. Na Nazaré é imprescindível, não é? Ou seja, todos os suportes materiais que aquele museu tem, os seus objetos, quer do ponto de vista mais etnográfico, porque o museu foi criado como museu arqueológico e etnográfico, embora o conceito hoje já seja diferente, quer do ponto de vista da própria história da arte, quer da arqueologia, tudo tem subjacente uma ideia de memória sobre aquela comunidade e sobre a sua ligação ao mar. E é extremamente necessário aproveitar as gerações que ainda tiveram esse contacto, essa vivência diária, muitas delas doadoras ou descendentes de doadores dos objetos, porque o museu é constituído sobretudo por doações da comunidade, uma coleção reunida nos anos 70 e 80, os testemunhos que têm para dar.
Portanto, é assim que se conta a história desses objetos, porque senão é mais é diferente da obra de arte que é única, rara, feita uma única vez. Bem, isto entrando no conceito tradicional de arte, porque agora se formos por outros conceitos de arte contemporânea já podemos problematizar de outra forma. Mas, portanto, a obra de arte está um pouco encerrada nessa ideia da exclusividade, do tesouro, não é? E o objeto etnográfico não era tratado dessa maneira, e isso era uma luta, entre aspas, diária, quase que eu tinha com a própria equipa do museu, porque dizia, o objeto que faz parte do Museu da Nazaré não é igual àquele que está na casa do avô, porque passou a ser património, de alguma forma, foi incorporado no museu. Portanto, temos uma responsabilidade de conservação, de estudo, de preservação, para as gerações futuras, não é? Ganham um outro estatuto, uma outra vida, e esse, portanto, foi de facto um contributo muito, muito grande para a minha formação profissional. Até porque o teu nome é o nome de uma embarcação, Doris, não é? De uma tipologia de embarcação, melhor dizendo. O nome em si é Dory, só que o plural é Doris. O Dory é um barco, era de pesca de bacalhau, da pesca de um homem só, porque os barcos, os bacalhoeiros eram os lugres, eram barcos de grande dimensão, que no seu interior levavam vários barcos individuais, onde eram ocupados só por um pescador, que era o Dory, ou seja, eram os Doris, e que depois eram colocados no mar na Terra Nova, não é? E, portanto, dá-se essa coincidência. Muito bem. Bom, e vamos avançando até um passado recente, desde janeiro de 2022, assumes a direção do Museu Nacional do Trás. Como é que encaraste este novo e grande desafio? O termo nacional assusta, aumenta a responsabilidade ou não? Sem dúvida. A responsabilidade, tempo, tudo e mais alguma coisa. Eu sempre me dediquei, quem me conhece sabe que me dedico corpo e alma a todos os projetos, e quase que o tempo é vivido em função dos museus onde estou, e portanto o que significa um acumular de museus. Eu continuo ligada ao Museu Malhou, ao Museu da Nazaré, ao Museu de Montmarral também, fui voluntária desde jovem, mas com o Museu Nacional do Trás é de facto uma responsabilidade muito grande, pela dimensão nacional, que questiona, não é, do que é isso ser um museu nacional, qual a responsabilidade que tem para com os outros museus de temáticas afins, de distribuição mais regional, com a representação da imagem de Portugal para o exterior, dos contactos internacionais, de como pode ser um museu referência ou não. Portanto, isto são questões que também são discutíveis num próprio universo museológico, não é? Não é muito consensual o que há de ser um museu nacional, se é simplesmente devido ao seu percurso histórico que se atribui o nome de Museu Nacional, como sabemos que alguns museus assim se foram, ou se de facto tem uma missão de representar o Trás numa dimensão nacional. E então, será que o Museu Nacional do Trás atualmente, ou desde a sua gênese, cumpre efetivamente essa missão? É discutível também, não é? Muito bem, então vamos falar mais então do Museu Nacional do Trás, das suas coleções, dos bastidores, da sua história, logo após o bloco comercial. Até já. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com a diretora do Museu Nacional do Trás, Doris Santos. Museu Nacional do Trás, fala-nos um pouco deste museu. Antes de entrarmos propriamente no edifício, ele é já uma joia arquitetónica, o próprio edifício, e está numa envolvência natural, de um património histórico e natural. Pode-nos falar um pouco sobre isso? O Museu Nacional do Trás situa-se no Lumiar, que à época em que o palácio onde o museu está instalado foi construído era fora de Lisboa, não é? E ainda hoje há um pouco essa perspectiva, fica
ali à entrada ou à saída de Lisboa, não estamos no centro de Lisboa, e isso é um dos desafios também interessantes que têm sido colocados ao museu. E portanto era uma zona de quinta de recreios, não é? de recreio, de veraneio, de famílias abastadas. O museu encontra-se instalado num palácio que foi mandado construir pelo Marquês de Angeja após terremoto de 1755, e desde logo ele teve como pretensão também criar um parque botânico. Um parque botânico que ainda hoje existe, que tem 11 hectares, que é o Parque Botânico do Monteiro Moro. E, portanto, todo o Museu Nacional do Traje não é apenas um museu, e o Traje é um museu num complexo que envolve o Parque Botânico do Monteiro Moro. E, aliás, essa componente do parque envolve-nos e proporciona-nos imensas potencialidades em termos de programação, de investigação e, além de um cuidado extremo de manutenção, porque lidamos com espécies vivas, únicas, raras, e que faz com que ali, há muitas pessoas que não têm essa noção, naquela zona de Lisboa corresponde a uma mancha verde muito significativa, que neste momento foi rodeada pelo crescimento urbano e por prédios, e que foi preservada graças ao facto de o Estado português ter adquirido nos anos 70 esse espaço para aí instalar o Museu Nacional do Traje e depois, mais tarde, o Museu Nacional do Teatro, que fica no interior do próprio Parque Botânico do Monteiro Moro, portanto, no nosso parque. Não é? Somos dois museus diferentes, mas o espaço onde o Museu Nacional do Traje está instalado é o Parque do Museu do Traje. Eu recordo quando visitei, já algumas vezes, tem lá uma ruazinha junto, que é a Rua do Alqueidão, e aqui no concelho há 2 alqueidões, é só uma curiosidade, e até onde eu vivo, Alqueidão. Sim. O Alqueidão, portanto, a rua, o museu fica instalado no Largo Júlio de Castilho, que era um olisipógrafo, ou seja, um escritor, investigador sobre Lisboa, cuja casa é mesmo ali ao lado. Mas tem também a estrada da Rua do Lumiar, e depois tem uma rua que parte dali, que é a Rua do Alqueidão, e não sei propriamente, confesso, não investiguei o motivo dessa denominação, mas sei que Alqueidão era um acampamento, era tipo quando as pessoas se concentravam para fazer algum tipo de acampamento. Quem sabe, talvez devido àquilo se ficar nas zonas limítrofes de Lisboa e coincidir com uma área onde as pessoas permaneciam antes de entrarem propriamente na cidade, nomeadamente os Saloios, quem vinha de fora, não é? Que ali era a zona de limite com a zona Saloia. Muito bem. Antes de entrarmos no museu, temos que... há um ingresso. Qual é o valor? Que dias é que está aberto o museu? O valor monetário. Monetário, pronto. Portanto, como um museu do Ministério da Cultura e, neste momento, sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, a DGPC, tem um ingresso de 4 euros, mas o Museu Nacional do Traje tem várias possibilidades combinadas, que seria agora um pouco extensivo estar aqui a explicá-las. Sim, depois podem consultar também porque no temos site. Uma visita só ao parque, uma visita combinada com o parque e com o Museu do Teatro, por exemplo, se quiser visitar um museu, o parque e o Museu do Teatro, paga 6 euros, o que é um excelente bilhete combinado para passar uma tarde, um dia inteiro. Tem descontos aplicados conforme as idades, conforme também portanto, em contextos escolares, são visitas gratuitas, e aos domingos de manhã até ao encerramento, no nosso caso, nós encerramos às 13 horas para almoço, as entradas são gratuitas para todas as pessoas, portanto, não é impedimento, o valor de ingresso não é impedimento para entrar no Museu Nacional do Traje ou no seu parque, nomeadamente ao domingo de manhã, é muito um lugar passeio das famílias, sobretudo frequentado por famílias ao domingo de manhã. Noutros dias da semana, pronto, o público vai variando, não é? Na sua tipologia, mas é uma oportunidade de aproveitar o espaço verde, porque normalmente associam a visita ao museu, ao parque e muitas vezes combinando com o Museu do Teatro, e portanto é um programa cultural e natural ao mesmo tempo.
Muito bem, então comprámos o nosso bilhete. Exato. E entramos no museu. Então como é que começamos por onde? Para já, compramos o bilhete cá fora. Ou seja, compramos o bilhete na zona das cocheiras, onde estão os coches, porque o acesso no século XVIII, não é? Não havia automóveis, obviamente, e as famílias deslocavam-se nos coches, e ter também os coches, ou aquele tipo de carruagem, aquele tipo de transporte, era um estatuto, mostrava o privilégio social de quem tinha possibilidade de ter o coche, ter animais, e portanto logo a seguir às cocheiras temos a zona das cavalariças, que é atualmente a zona das exposições temporárias. Portanto, a aquisição dos bilhetes faz-se nesse espaço do pátio, que é o espaço das antigas cocheiras, onde estão dois coches, inclusivamente. Depois entra-se propriamente no palácio. O palácio tem a receber-nos uma arcada, como também era típico dos palácios desta época, que de alguma forma acolhia quem chegava pensando na sua função inicial residencial, não é? Acolhia os visitantes ou os habitantes, resguardava da chuva, do sol, por aí fora, e temos uma escadaria que nos permite, com uns 3 lances, subir ao primeiro piso, e o primeiro piso é o piso nobre, propriamente dito, onde correspondia à zona residencial do palácio, mas onde está instalada a exposição permanente há uns anos para cá, porque o museu já sofreu diversas organizações na sua apresentação. Temos uma pequena sala de tecnologia têxtil ao nível do resto de chão, mas a exposição principal, que traça uma evolução cronológica desde o século XVII, XVIII até à atualidade, até ao século XXI, é ao longo das salas do piso nobre, do primeiro piso. Portanto, e é apenas esse piso que temos visitável, não há vários pisos, é um piso. Uhum. E parte dessa coleção também veio do Museu Nacional dos Coches. Dos Coches, exatamente. Portanto, e isso de alguma forma vinculou a missão e as coleções do museu em termos cronológicos, temos datação, sobretudo a partir do século XVII e XVIII, e, por outro lado, em termos da sua representação social, das classes médias altas, da alta e média burguesia e aristocracia. Porquê? Porque parte da coleção vem por transferência do Museu Nacional dos Coches ligada à própria família real. Como disseste no início desta nossa conversa, a organizadora e primeira diretora do museu, a professora doutora Natália Correia Guedes, organiza essa exposição no Museu Nacional de Arte Antiga e que vai dar gênese depois ao Museu Nacional do Trás, com o Estado adquirindo este palácio para aí instalar o museu. E, portanto, vinculou a coleção, sobretudo constituída hoje por cerca de 40 mil peças, um número muito significativo, obtida depois desse primeiro grosso, desse primeiro volume transferido ao Museu Nacional dos Coches, sobretudo através de doações particulares. O traje popular não está representado propriamente por vários motivos. Porque era usado até à sua exaustão, como era exemplo que eu lidava diariamente com o traje na Nazaré, em que nós víamos que o traje era remendado, era reutilizado, as camadas sociais mais baixas, não tinham capacidade para adquirir melhores tecidos ou várias peças de roupa. E, portanto, o traje é muito frágil em termos de conservação e não chegaram muitos exemplares até aos nossos dias. Mas também não foi verdadeiramente essa a missão que foi assumida pelo museu, de reunir coleção popular, remetendo-se esses objetivos mais para o Museu de Etnologia, o Museu de Arte Popular, e isso é algo que por vezes o público questiona e que acho que também merece ser refletido. Porque este traje das classes médias altas era também mais resistente, era mais abundante e, portanto, é aquele que naturalmente o museu tem.
E que se calhar se enquadra no próprio edifício. Exato, era isso que eu ia agora reforçar, ou seja, depois dialoga bem também com a própria envolvente do edifício. Quando chegamos à parte mais contemporânea, a partir do século XX, que está neste momento numas salas que são mais despojadas, já não são as salas decoradas do palacete, porque o próprio palacete tem uma decoração parietal e azulejos e estuques nos tetos, muito, muito, muito bonito. A parte do século XX está nessa parte mais despojada, já permite, portanto, uma ligação mais à contemporaneidade, mas é muito sumária, é muito sintética, porque nos falta, de facto, espaço para introduzir essa contemporaneidade da produção. Porque é importante, não é? Sentem que é importante chegar à atualidade e até tem estilistas contemporâneos, sim, portanto, nas direções anteriores houve esse esforço de, portanto, a coleção do Museu Nacional do Traje não é uma coleção fechada, não é uma coleção datada, continua a evoluir, é quase como o Museu Nacional de Arte Contemporânea estar atento o que é a produção contemporânea atual. Nós sabemos que os museus têm essa responsabilidade, de alguma forma não são neutros, ditam para o futuro o que é a imagem de uma determinada época, não é? Portanto, o que é que se está a produzir atualmente? Quais são as preocupações atuais em termos do vestuário, em termos do traje, em termos da moda, como queiramos encarar os termos. Isso o museu deve também refletir e não tem feito tanto esse trabalho porque, por um lado, tem em si esse peso marcante do próprio edifício, mas também tem carências em termos de espaço, não é? E, portanto, mesmo autores mais contemporâneos há muito em reserva e que cedemos com frequência para exposições temporárias. Portanto, o Museu Nacional dos Trajes está constantemente presente em vários museus do país, em várias exposições do país, com as suas coleções distribuídas. É uma forma também de divulgar. Exatamente, é uma forma de, por um lado, falando agora nestas ideias da descentralização e da regionalização, não é? Mas de mostrarmos o que é que o museu tem, que é muito para além dessa parte histórica e datada do século XVII, XVIII e XIX, que é de facto algo que deslumbra quando se chega ao museu. O visitante é naturalmente surpreendido porque não está à espera, muitas das vezes, de encontrar a beleza do edifício associada à beleza daquele traje, com uma decoração em termos de tecido, bordados, as cores, o requinte. E os acessórios também, às vezes esquecemos. Não dos acessórios. Esquecemos dos brincos. Tudo, dos acessórios, desde os brincos, os botões. Cada botão. Há botões no Museu Nacional do Traje que só por si são verdadeiras obras de arte. Portanto, não pensando, o vestuário tem esse lado. Nós podemos encará-lo numa perspectiva mais social, sociológica, numa perspectiva de produção industrial, depois, não é, da sua tecnologia, mas também como uma necessidade humana, que é a necessidade de nos vestirmos, como uma questão de afirmação social, o que é que o traje significa para com os outros na minha identidade pessoal ou social, mas também como obra de arte, como obra criativa, e isso não é algo recente apenas com os estilistas contemporâneos, que agora dão um nome, não é? Mas do século XVII e XVIII, que é os exemplares mais antigos que temos, porque de facto de épocas anteriores não nos chegaram, temos peças, brincos, bolsinhas, leques maravilhosos, desde pintados, com acessórios aplicados, com fios de ouro, que merecem investigação e estão permanentemente a ser solicitados para investigações nacionais, internacionais, para exposições, e que, de alguma forma, a equipa do museu que tenta ir mudando com alguma frequência esses objetos que estão em exposição. Portanto, se hoje for lá ao Museu do Traje, daqui a 2 ou 3 meses podem estar outros acessórios, não tanto os figurinos, o vestuário em si, embora também vá mudando, porque o traje não pode estar muitos meses em exposição, mas sobretudo ao nível dos acessórios há uma mudança frequente. Falando da equipe e dos bastidores,
A equipa do inventário tem sempre um grande trabalho e das reservas e aproveito também para falar de uma nossa conterrânea que trabalha há vários anos no Museu Nacional do Trás, que é a Elsa Mangas, certamente nos está a ouvir e que cumprimentamos desde aqui, da sua terra natal, que é Orém. Um cumprimento especial para ela, que é dedicada de corpo e alma às reservas do Museu Nacional do Trás, e é uma responsabilidade enorme, porque embora seja amparada por mais duas outras colegas, ou seja, na parte da gestão das coleções, o museu, felizmente, tem 13 técnicas superiores, mas cada uma afeta mais a uma determinada área, umas mais à parte do inventário, outra mais à parte da conservação preventiva, da programação das exposições, e de facto a Elsa Mangas Ferraz é a responsável principal, digamos assim, pela gestão e organização das reservas, que não é uma tarefa nada fácil, como eu referi há pouco, são cerca de 40 mil peças, num mobiliário que era adequado à época, é um mobiliário dos anos 70, mas que atualmente já evoluiu, podemos tentar outras soluções que o espaço onde o museu está, porque também é um edifício histórico, não o permite, mas e fica aqui o convite para quem quiser, há uma parte das reservas que é visitável e é frequentemente visitada, sobretudo por investigadores, por estudantes, por alunos, mas há determinadas alturas do ano ou em determinados dias comemorativos que abrimos mesmo com visitas técnicas para o público conhecer. Uhum. Muito bem. Em relação a determinadas atividades, os serviços educativos, é um museu também conhecido por uma grande oferta. Sim, o museu tem um passado, tem no seu historial de bastante ativo nessa parte da educação, depois tem oscilado um pouco em termos em função dos recursos humanos disponíveis, como é natural na maior parte, para quem está a ouvir, se for do mundo museológico, sabe que é essa a realidade, e neste momento, pelo menos desde que assumi a direção, a minha intenção é de reforçar o papel educativo do Museu Nacional do Trás numa perspectiva transversal, ou seja, de que não ver o museu numa forma sectorial, de que as áreas funcionais dos museus não comunicam, mas de que forma nós podemos ver o museu de uma maneira articulada, em que as coleções têm algo a dar à educação, a educação tem algo a dar à coleção, à mediação, às exposições por aí fora, e diversificar o tipo de públicos. Portanto, a DGPC fez um estudo de públicos dos museus nacionais há uns anos, antes de Covid. Agora está desatualizado, talvez, não é? Uhum. Mas foi um investimento grande que fez, que deu um perfil do visitante do Museu Nacional do Trás, e que é visível, é sentido por nós. Portanto, à partida é sempre um público mais interessado, mais especializado no mundo da moda, no mundo do traje. Depois há essa parte dos visitantes familiares, que vão sobretudo aos fins de semana. Há os visitantes escolares, não é? É normal. Mas a ideia é que não recebe aquele afluxo de turismo de massas, por um lado até é bom, falando assim, que recebem os museus ou os monumentos da zona de Lisboa mais turística. Mas há uma falta mais de diversidade de regional, de idades, de próprias culturas, e o traje só por si pode ser um fator de nós conseguirmos trabalhar essa multiculturalidade. E, portanto, programas educativos que temos tentado desenvolver era no sentido de proporcionar isso, portanto, não apenas uma parte centrada no traje como objeto artístico, como peça de arte ou como objeto de moda, mas também do que é que ele nos proporciona de diálogos com as comunidades migrantes e não só, que vivem ali à volta, ou, embora sendo um museu nacional, não é? Uhum. Ou por ser um museu nacional também, tem essa responsabilidade. Voltando um pouco atrás ou não, portanto, da conservação, tem conservação e restauro? Essa é outra área essencial do Museu Nacional do Trás, porque qualquer peça de traje que seja exposta ou cedida
para empréstimo, carece de uma revisão em termos da sua conservação. Por um lado, indicações muito específicas ao nível do modo como é condicionado, em termos ambientais, em termos de iluminação, por aí fora, mas também das suas próprias componentes e de forma de se apresentar, porque o tecido é feito por materiais portanto, frágeis, para houver diferenças de temperatura muito grandes ou uma luminosidade muito intensa, ou perde a cor, ou quebra as fibras, ou se há uma umidade, tanto no fundo, como também noutras áreas do património. Neste momento, o museu não tem a tempo inteiro uma conservadora restauradora. É algo que o Museu Nacional do Trás chegou a ter, uma oficina de restauro, uma oficina de tecnologia têxtil, com pessoas a trabalhar nos anos 70 e 80. Há muita memória disso e era fundamental conseguir recuperar esse porque é um saber que também se está a perder, lá está, ligado ao património material, mas neste momento, como já foi anunciado publicamente, não é? O DGPC está a abrir lugares para conservadores, restauradores nos vários museus e, portanto, também o Museu Nacional do Trás irá ser contemplado num desses concursos. Todavia, tem... Há uma luz ao fundo do túnel. Sim. Todavia, tem colaborações pontuais na área da conservação e restauro e tem mesmo um laboratório de assistência, quer dizer, que nós conseguimos prestar e que são muitas as solicitações que nos chegam e que nós sempre conseguimos dar resposta e encaminhar. Em relação ao trabalho com a comunidade, é difícil ali em Lisboa o museu trabalhar com a comunidade? Sim, a comunidade amplia-se, não é? Ou melhor, o que é isso de comunidade? Ou comunidades, ou públicos, não é? No caso de Lisboa, nós, ou no Museu Nacional, vamos estar a trabalhar com quem, para quem, e em termos de programação, nessa parte mais de mediação e educativa, então as questões ainda se levantam mais e, portanto, pensando no público em geral, mas eu tenho um programa também específico, ou que gostaria de implementar no Museu Nacional do Trás, pensarmos mesmo nas relações de vizinhança, porque devemos-lo fazer, portanto, e a Lisboa senti isso, as freguesias são quase como se fossem aqui nestes meios mais pequenos, as nossas câmaras, não é? Portanto, no caso específico ali do Lumiar, a Junta de Freguesia de Lumiar tem um papel muito semelhante ao que tinha quando estava na Câmara Municipal da Nazaré, ou na Câmara Municipal das Caldas da Rainha, ou aqui a Câmara Municipal de Orem, não é? No apoio logístico que é fundamental e que estas instituições dão aos museus e que podem no fazer também ao nível do Museu Nacional e que faz, e que acontece, mas as próprias instituições parceiras sociais, educativas, Universidade de Terceira Idade, filarmónicas, coletividades, escolas, ali da freguesia ou das freguesias circundantes, até vizinhos, de concelhos vizinhos. Ainda há pouco tempo, em novembro, fizemos uma atividade educativa com as colegas do Museu de Loures, que pertence à Câmara Municipal de Loures. Doris, a conversa está ótima, mas o tempo está a terminar. Não sei, antes de fazer uma última questão, 2 minutos apenas. Sim. Qual o teu sonho, ou os teus sonhos, mas eu sei que é sempre difícil escolher só, mas para o Museu Nacional do Trás? Bom, isso é difícil, mas há uma ambição que não dependerá muito de mim apenas. Aliás, eu faço sempre o trabalho numa perspectiva coletiva de equipa, portanto, sou uma diretora, tenho uma responsabilidade acrescida de coordenar e de orientar a equipa, mas eu assumo isto como um museu, como sendo um museu de equipa, não é? Portanto, em primeiro lugar, isso. Sentir que toda a gente para os mesmos fins, embora cada um tenha os seus pontos de vista. Era concretizar as obras de renovação do Museu Nacional do Trás. Portanto, o museu necessita urgentemente dessas obras, estão planeadas, estão estipuladas, e isso será um grande desafio nos próximos anos. Portanto, se conseguirmos concretizar esse sonho, será excelente para o Museu Nacional do Trás e para o país em geral, não é? Muito obrigado, Doris, por teres vindo partilhar aqui a Orem, este rádio,
esta rádio o teu conhecimento e experiências. Foi muito bom ter-te aqui no programa e, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e para toda a equipa do Museu Nacional do Trás. Termino sempre com um grande abraço museológico, todos nós já sabemos o que é que significa, que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos-nos por hoje e visitem logo que possam este maravilhoso Museu Nacional do Trás. Certamente que vão gostar de explorá-lo e descobrir os tesouros que tão bem conserva. Já sabem, Museus e Companhia, num dos sábados do próximo mês, aqui na ABC Portugal. Esteja atento, obrigado e até lá.